tarde, me chamo Fernanda, sou estudante do primeiro período de Letras aqui na PUC-PR. Eu sou a Beatriz, também sou estudante de Letras aqui na PUC, primeiro período, manhã. Hoje a gente trouxe uma análise em diferentes visões por diferentes linguistas sobre a linguística. Para o Fiorin, a linguagem ela é uma condensação das experiências humanas, né? Ele coloca que a linguagem é a condensação de um homem historicamente situado. A Bauhi, ela vai responder essa pergunta partindo da perspectiva do que é a linguagem. Ela vai dizer que linguagem é uma atividade de trabalho humano, onde o homem vai dar forma à própria realidade e às próprias experiências. E por isso, a língua, por ser parte da linguagem, vai ser o que ela chama de um sistema estruturado instável e sujeito a mudanças, por ser parte dessa representação. Então, acho que eles não diferem muito, porque eles estão conectados pela experiência humana, exatamente. Ele traz que a linguística ela não deve ser tomada em ciência como física ou matemática, né? Mas que fazendo esse trabalho de colocar hipóteses sobre questões da realidade humana, a gente tem que trabalhar também essas hipóteses através da linguística. E fazer esse trabalho é uma ciência. A Bauhi, ela vai dizer que existem alguns estudos na linguística que fazem o uso do que a gente chama de método científico, mas que a gente não pode generalizar a linguística como ciência, porque tem áreas que se relacionam de forma muito complexa com a sociedade, com a cultura e com a história, que não são pontos fáceis de trabalhar a partir de um método científico. Então, existem sim pontos em que trabalham com a ciência, como o próprio Fiorin diz, mas que a gente não pode generalizar. Então, nesse ponto, eu acho que tá perto, mas difere um pouquinho, assim, o foco deles, né? Ele traz uma frase do Confúcio que eu achei bem interessante, que ele coloca assim, que sem conhecer a linguística não se pode conhecer o homem. E para o Fiorin ele coloca bem isso, que a linguística é conhecer o homem por intermédio da linguagem. A Bauhi vai começar essa discussão falando um pouquinho sobre as pesquisas que a gente tem, né? Que elas servem muito para saciar a curiosidade humana, mas que além de saciar a nossa curiosidade, as pesquisas elas servem muito para a gente entender o ser humano, como o próprio Fiorin diz. Mas ela puxa mais para uma parte dos problemas sociais. A partir das nossas pesquisas em linguísticas, a gente consegue entender problemas sociais dentro da área da linguística, por exemplo, como o preconceito linguístico que ela traz. Acho que eles focam muito assim na experiência, mas o foco deles é um pouco diferente, assim. Então, acho que eles estão próximos, mas um pouco separados, né? O Fiorin traz que, assim, ela é um benefício para a educação, assim, ela serve ao avanço da educação e que, além do fazer pesquisa, fazer ciência, é importante divulgar o resultado dessas pesquisas, dessas ciências, trazer esse conhecimento, não só fazer, assim, né? Trazer para estimular e fazer com que nasça mais disso, sabe? Então, nesse sentido, ele coloca que a linguagem é essencial para a educação, porque ajuda nesse conectar do fazer e desenvolver e passar para frente, sabe? Talvez eles tenham um entendimento dessa pergunta um pouco diferente, porque a Bauhi, ela vai dizer que a linguística é necessária para a educação, visto que ela está ligada com o desenvolvimento de competências que as pessoas precisam quando elas estão estudando. E além disso, ela vai dizer que existem recortes dentro da linguística que não abordam necessariamente o eixo educacional, mas que eles podem ser usados por pesquisadores dessa área. Então, ela não tem um compromisso direto, mas ela pode ser usada. Não é um propósito, mas é uma consequência positiva, né? O Fiorin ele traz dois pontos bem interessantes, né? Seria a linguagem como da computação, né? Que a gente vive agora nessa era muito tecnológica e existe um desenvolvimento da linguagem no âmbito da tecnologia, né? E ele diz que a linguagem do dia a dia, ela serve como uma base para o desenvolvimento dessa linguagem tecnológica e também ela é essencial para o entendimento dessa linguagem tecnológica, que através do entender a linguagem e a inteligência humana, você é capaz de desenvolver um entendimento dessa linguagem tecnológica, né? E o segundo ponto que ele traz é o estudo, a organização da linguagem como um todo, né? Ele diz assim que a gente tem muitos estudos sobre a fala, sobre sons, mas que a gente deve focar também em estudos sobre o discurso humano, assim. Esses são os dois pontos principais para ele. A Bauhi, ela vai dizer que o principal problema atualmente na linguística é a aversão que os pesquisadores têm de diferentes pontos de vista, de fugir daquilo com o qual eles estão acostumados a trabalhar.
ela diz que esse distanciamento vai ser muito prejudicial para o nosso entendimento do que pode enriquecer a nossa compreensão de linguística, já que a linguística ela é muito importante para a solução de problemas sociais, por exemplo. Ela fala sobre para que serve a linguística, ela cita o preconceito linguístico, e eu acho que aqui esse casamento das ideias dela, né? Que a linguística é importante para a gente combater esse preconceito. Então, acho que eles divergem bastante nesse ponto. Nesse ponto, você vê assim na questão de tecnologia, a Bauer nem considera isso, né? Sim. Então, concluindo assim, eu diria que o pensamento deles não difere muito, é bem parecido assim, mas eu acho que o foco deles é bem diferente. A questão que o Fiorin traz da tecnologia e a Bauer traz do preconceito linguístico são bem assim, focos diferentes no mesmo assunto, né? Então eu acho que isso conclui o nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada pela atenção.